Boa noite. Boa noite a todos. Vamos iniciar aqui o nosso momento de adoração em conjunto, abrindo as nossas Bíblias no Salmo 95. Talvez você nem precise abrir, de tão famoso que é. Salmo de número 95. É um salmo de convite. O Salmo 95 diz assim: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação, vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem, dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Amém? Esse salmo é maravilhoso. O Senhor nos convida, o Senhor te convida a adorá-lo mais uma vez. Portanto, vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos, abra o seu coração. Se desvencilhe de tudo aquilo que esteja tirando a sua atenção nesse momento. Deixe o celular de lado. Agradeça ao nosso Deus, agradeça a Ele. Porque, como diz aqui o versículo 6, o versículo 7, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, diz o Senhor, no final do versículo 7. Deus, como é bom, Pai, como é bom saber que nós somos rebanho do seu pastoreio. Vale mais um dia na tua presença do que 1000 em outros lugares. Como é bom, Senhor, pertencer a Ti. O Senhor enche o nosso coração de paz, mesmo em meio à tribulação. Obrigado, Deus, por estarmos aqui e queremos exaltar o Teu nome, queremos Te dar toda a honra. Queremos que o Senhor fale conosco. Queremos aprender mais da Tua palavra. No nome de Jesus, Senhor. Vamos dizer assim: cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas. Por quê? Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. Tu és mais temível do que falsos deuses. Por isso dizemos: glória e majestade
estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Vamos tentar essa outra aqui, Zé? Faz muito tempo que eu não toco essa música, mas vindo pra cá ela me veio à mente. E ela também é um convite. Ela diz assim: não sei se esse tom tá bom, vamos ver. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita seu Espírito, e então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita seu Espírito, e então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Oh, 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 vem louvar, vem louvar, vem louvar. Deu para lembrar, né? Vamos ficar em pé, vamos cantar juntos isso mais uma vez. Vou até abaixar o som do teclado aqui para poder ouvir a voz dos irmãos, que eu não... Vamos lá. Hoje é tempo de louvar, e em nós agora habita seu Espírito, e então tinha uma palma assim, não tinha? Pá, pá, e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita seu Espírito, e então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar, o nosso coração. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. No meio, Deus habita, e é seu prazer que nos diz, e então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá os nossos corações. Este lugar, vem louvar, vem louvar, louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Bem forte para fechar. Vem louvar,
Como é bom, Senhor, como é precioso louvar o Teu nome, ouvir os nossos irmãos louvando, Te adorando e sabendo que o Senhor se faz presente em nós, em nosso meio. Como é precioso, Pai, ouvir a Tua voz. Só de ouvir Tua voz, de sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz Tu inundas meu ser. Só de ouvir Tua voz, de sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, por quê? Pois de paz Tu inundas meu ser. Jesus, Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o Teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o Teu nome é capaz de dar ao homem. Amém, glórias ao Senhor. Amém. Pode se sentar. Amém. Glória a Deus. Como é bom louvar o Senhor, como é bom saber que o Senhor está no meio de nós. Que tudo que seja feito aqui seja para a sua honra e glória. Estamos aqui para aprender um pouco mais sobre esse Deus que é tão grande, esse Senhor que é digno de louvor, esse Deus que nós somos convidados agora nesse momento, né? Vem louvar. Olha que belíssima canção. Vem louvar o Senhor. Convido os amados a abrirem as suas Bíblias em Romanos capítulo 8. Vou concluir o que ficou faltando, verso 24 e 25. E iniciaremos o restante do pensamento. Romanos capítulo 8, verso 24 e 25. Assim diz a palavra do Senhor. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. É um desfecho daquele pensamento da semana passada, porque iniciaremos um novo pensamento hoje ainda. Pretendo até concluir esse novo pensamento, que é a partir do verso 26. Mas para concluir o que já foi dito na semana passada, que a criação clama por um Redentor e ela mantém a esperança viva, ardente, com a criação toda, ela clama para que o Senhor venha nos buscar. Nós, como criação dele, também, não só a natureza, mas como humanos, também clamamos a sua vinda. Nós agonizamos as mesmas dores que a criação, no caso a natureza, clama essa esperança.
Então, para concluir o pensamento, Paulo agora ele vai dizer que nós também somos participantes desse sofrimento e que não só isso, também esperamos com paciência. Lembra que na semana passada eu falei várias vezes sobre esperança, esperança, esperança. E se você olhar o texto, 5 vezes aparece a palavra esperança, a partir do início do pensamento lá, do verso 18 até o 25. Você vai ver aí que tem 5 vezes essa palavra esperança. Ela tem que se repetir, ela tem que ser dado ênfase. Então, a esperança, ela não está aqui. A esperança, ela tem que estar no porvir. E aí Paulo usa essa figura de linguagem, ou essa esperança, para dizer, olha, a esperança que se vê, ela é tranquila. E na que não se vê? Dá uma ênfase muito maior sobre o que é realmente ter esperança. A esperança está no porvir. A esperança nunca foi aqui, para que as coisas se consertem. Paulo está trazendo aquela informação máxima, dizendo, olha, aqui nós passaremos por sofrimento. Ponto final. E aí ele abre um novo discurso, dizendo, olha, sabe a esperança no meio do sofrimento? Ela vem no porvir. Nós manteremos o nosso coração aquecidos ou direcionados na esperança que está por vir, na vinda do Senhor Jesus. Ah, Max, mas nós vamos passar só por sofrimento aqui, não tem um momento de alegria, pelo contrário. Nós temos toda a vida com um momento de alegria para a honra e glória do Senhor Jesus. É esse o nosso convite. Mas nós passamos por esse sofrimento. Um sofrimento doloroso geralmente é perder alguém. Quando a gente perde aquele ente querido, aquele conhecido, aquele amigo, aquela pessoa da família, alguém muito importante, ou até alguém que você só via na rua, e ele para de aparecer. A gente começa a ficar um pouco triste, passaremos por sofrimento. Mas se mantenham firmes na esperança do porvir. Essa é a ideia que Paulo está concluindo aqui sobre essa esperança. A natureza clama, e nós também, junto a essa natureza, clamamos ao Senhor. Aqui agora ele vai iniciar um novo discurso, mas ele, querendo ou não, entrelaça ou amarra os pensamentos. Que ele vai caminhando para o final deste capítulo, trazendo a esperança que não está em nós, mas que o Espírito que habita em nós passará ou participará conosco, mesmo no meio desse sofrimento. E aí, eu convido a você olhar comigo aí as Escrituras, a partir do verso 26 até o verso 30, do capítulo 8, que diz o seguinte: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Por que eu digo que um assunto, querendo ou não, ele vai esbarrando no outro, aqui nesse momento? Ele falou sobre a criação, falou sobre o início de uma conversão, logo no começo do capítulo. Depois ele vai usar a criação como toda essa pedida ou esse anseio pelo Redentor, para ser redimida, né? Hoje eu vi uma ilustração que ficou muito boa sobre falar sobre o pecado, que é tipo uma forma de bolo. Sabe uma forma de bolo normal, comum, que geralmente a maioria de vocês deve ter em casa? E quando ela cai no chão, ela amassa, ela não deixou de ser uma forma de bolo. Ela continua sendo uma forma de bolo. Só que todo bolo que sair daquela forma, ela vai sair amassado, ou vai sair faltando, ou vai sair defeituoso. O bolo não vai sair
completinho do jeito que deveria sair. Esse é o pecado. Sempre irá ter essa mancha, ou esse machucado. O pecado, ele trouxe esse borrão às nossas vidas. E aí eu comparei na semana passada também como uma aquarela, aquele quadro belíssimo feito com tinta à base de água. A aquarela está lá perfeita, a aquarela da criação de Deus está perfeita. E o pecado é como aquela mão que passa na imagem e borra aquela imagem. Não deixou de ser uma aquarela, continua sendo uma aquarela, mas agora está borrada. Agora, como o bolo está machucado ou com defeito, aquele defeito do pecado. Então, o pecado, ele faz isso conosco, nos deixa com uma mancha, machucados, distantes, longe. E o Senhor vem nos buscar. E que não só isso, nos faz templo do seu Espírito. E aí agora, como templo do seu Espírito, o Espírito também participa junto do nosso sofrimento. Nós somos participantes do sofrimento de Deus. O que Cristo sofreu na cruz, nós somos participantes daquele sofrimento agora também. E quando nós começamos a entender um pouco sobre esse sofrimento, nós percebemos que tanto Cristo, o nosso Redentor, teve que vir sofrer por nós, como também nós temos que sofrer pelos nossos pecados, ou a nossa condição original. É o já, mas ainda não. É difícil um pouquinho de encaixar, mas nós iremos passar por todos esses problemas, todas essas dificuldades, mesmo tendo o Espírito conosco, por causa do nosso pecado original, por causa da nossa mancha original. E aí, Paulo inicia dizendo que o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Então, nós não estamos sozinhos nesse sofrimento. O Espírito que habita em nós participa junto a esse sofrimento. Sofrimento esse que chegará a um final. Isso é o que nós cremos. Esse sofrimento irá parar. Ele irá ter um final. Mas como eu disse, é o já, mas ainda não. Falta, está faltando. É o clamor, vem Senhor, vem, vem sem demora. Porque a natureza clama, nós também devemos clamar, para que o Senhor venha sem demora. O Senhor vai nos preparando para o dia da sua vinda, mas ainda assim passaremos por essas dificuldades. Paulo muda aqui o assunto, o tema, para usar o da mesma maneira, né? O que é difícil de interpretar, porque ele já usou os versículos anteriores para falar sobre esse Espírito, o Espírito que estava ali junto conosco. Mas o que vai nos ajudando é o significado de algumas palavras. Por exemplo, a palavra ajuda, ela no sentido do Antigo Testamento, na versão da Septuaginta, que é o grego do Antigo Testamento, esse ajuda é como se fosse um clamor de vem nos ajudar. Ele já não é só ajuda, tipo, o Espírito não só nos ajuda, mas nós clamamos para que o Espírito venha nos ajudar. Tipo, olha, sozinho eu não tenho como, não tem como carregar esse fardo, não tenho condição de chegar ao Senhor, nós somos incapazes, nós somos pequenos, nós somos falhos, não temos condição nenhuma de estar pronto, preparado. E aí, essa ajuda, nessa versão aqui já da Septuaginta, diz, vem nos ajudar, precisamos do Senhor. Alguns dos irmãos, não sei se já compartilharam, mas acho que alguns já participaram, já compartilharam desse momento. Aquele momento de sofrimento que você se encontra sozinho agora. Pensa comigo, você está lá sozinho no momento de angústia, no momento de sofrimento. Não tem com quem contar, não tem com quem conversar, não tem com quem falar, não tem com quem nem discutir. É aquele sentimento de você ir morar numa cidade longe, distante, longe de todo mundo, mas você não tem com quem nem conversar porque não conhece ninguém. E você está passando por uma dificuldade e você não tem com quem contar. É ruim. É um sentimento muito ruim. Esse sentimento é o que, basicamente, aquele que não tem a Cristo ou que está distante, ele compartilha. Genuinamente compartilhado por ele. Ele não tem um conforto,
É difícil encontrar um conforto ao coração. Mas, quando nós perdemos, por exemplo, de novo, mais uma vez, um ente querido, andando em Cristo, ainda assim, perdemos um ente querido, é difícil, é duro, é complicado passar por esse momento. Mais uma vez, ninguém está preparado para perder ninguém. Nosso Deus é um Deus de vida e não de morte. Mas mesmo assim, nós conseguimos passar, porque o Espírito vem nos ajudar a passar por esse momento, a passar por essa dificuldade, a passar por esse processo, que é tão doloroso. Então, aquele que não tem a Cristo, ele passa por esse momento com uma lacuna, não tem um conforto. Quem traz conforto? É o Espírito Santo de Deus. É o próprio Deus quem traz esse conforto. É o próprio Deus quem vem nos abraçar. Sem Ele, nós não conseguiríamos passar tão, entre aspas, e não me interpretem mal, mais tranquilo sobre essas situações difíceis. É muito difícil mensurar perder alguém. E pior é isso, é perder alguém sem poder nem falar nada, conversar nada com ninguém. É o chorar calado. É aquele chorar sem poder chorar. É aquela angústia que abre uma lacuna no nosso coração que não preenche. Com o Espírito Santo de Deus, não. Mesmo perdendo os nossos entes queridos, mesmo passando pelo momento de luto, ainda assim o Senhor preenche o nosso coração e nos ajuda a caminhar. Ele é quem nos dá esse conforto necessário de caminhada. Então, aqui ele inicia dizendo que a ideia do Espírito conosco não é só que ele só nos ajuda, mas a ideia é, ele vem nos ajudar. Não é que ele só ajuda tranquilamente, ele vem realmente. O nosso anseio é que o Espírito venha nos ajudar, venha caminhar conosco, esteja presente conosco. Porque sem ele nós nada somos. E de novo, o Espírito de Deus é Deus. O Espírito Santo de Deus é Deus. E o Espírito Santo de Deus é Deus conosco, dentro de nós. Nós somos templo do seu Espírito. Então ele passa no meio desse processo de sofrimento. Essa ênfase vai ficando cada vez mais forte com o próprio argumento de Paulo. No verso 26, ele diz que também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O pecado, ele nos afastou tanto do Senhor, que o próprio Deus é quem vem nos buscar. Ok, até aí tudo bem. Mas agora, mesmo com o Espírito Santo de Deus, nós vivemos uma vida de santificação com o Senhor. Precisamos passar por esse processo de santificação, de sermos cada vez mais preparados para a sua vinda redentora. Vou voltar a repetir o já, mas ainda não. Já temos o Senhor conosco, mas ainda não estamos com Ele lá. É o já, mas ainda não. Então, por meio de tudo isso, o Espírito vem nos ajudando. O Espírito compartilha o fardo conosco, juntamente, próximo. O Espírito nos levanta e sustenta em nossa finitude e fraqueza. No Salmo 89, no verso 21, diz: a minha mão será firme com ele, o meu braço o fortalecerá. Quem disse isso? O próprio Deus. Então perceba que o Espírito, ele tanto passa no meio de nossas fraquezas, no meio de nossas dificuldades, no meio do nosso choro, como também ele intercede por nós. Nós não sabemos orar. Eu já vi algumas vezes, e isso é mais com adolescente. Adolescente tem vergonha de orar. É difícil ele orar. Ora. Alguns conseguem, outros têm vergonha. Mas, no meio desse processo todo, eles ficam com vergonha porque eles dizem: eu não sei orar. E aí eu volto à pergunta: quem aqui sabe orar ao Senhor? Quem realmente tem a oração mais poderosa e santa e ungida, maior de todas? Se não for o Espírito Santo do Senhor para interceder no meio das nossas palavras bonitas, no meio da oração,
Nossa palavra não passa de nada. Porque o que o Senhor quer é um coração contrito a Ele. E aí não adianta eu falar todas as palavras bonitas do meu vocabulário no meio da oração, se o Espírito Santo do Senhor não interceder no meio dele, não interceder no meio desse processo, não interceder no meio de tudo isso. A dificuldade vai nos conduzir a orar. E esse momento é onde nós basicamente conseguiremos estar cada vez mais próximo do Senhor, porque iremos passar pelo sofrimento que Ele passou. Ele sofreu por nós. Nós iremos sofrer também. E o Espírito intercedendo por nós. O nosso único conforto no meio de tudo isso é saber que o Senhor é quem nos conduz a tudo isso. O Senhor é quem quebra o nosso joelhinho ali, dobra, é quem dobra o joelhinho do nosso coração, é quem nos faz entender que precisamos dele em todo momento. Porque muitas das vezes nós somos resolvidos. Ou como diz alguns adolescentes, nós somos adultos. E aí esse conceito de ser pronto, firme, fiel, ele vai caindo por terra quando nós percebemos que precisamos do Espírito Santo do Senhor conosco. Nós somos dependentes exclusivamente do próprio Deus. O Espírito de Deus, nós somos dependentes exclusivamente dele. Sem ele, as nossas orações não chegam ao céu. E olha que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Se nós passamos por dificuldade, por aquele sentimento de dor, o Espírito sente esse sentimento de dor também. E chega ao Senhor essas orações. Não há uma oração de um coração contrito com o Senhor que não chegue a Ele. Pois é o Espírito de Deus quem intercede por nós. O texto não para aí. Alguns veem isso especialmente como fraqueza da nossa vida de oração. Mas é melhor entender de maneira mais ampla toda a nossa fragilidade humana, o que é a nossa fragilidade humana. Por exemplo, quando falhamos por causa da fraqueza da carne, o Espírito derrama sua força em nós e nos permite encontrar a vitória. Nós cairemos. Aquele que diz que nunca pecou, fez da Bíblia mentiroso. Ou faz da Bíblia mentirosa. Então, quando nós caímos no nosso pecado e nos arrependemos desses pecados que cometemos, o Espírito Santo do Senhor irá nos ajudar a transformar isso. Precisamos passar por essa vida de santificação. E nunca estaremos sozinhos. Nós nem estamos sozinhos e nem estaremos sozinhos. O Espírito Santo é quem nos auxilia, nos ajudando a ser servos fiéis ao Senhor. Ele continua nos preparando até a vinda de Cristo. Então, parece que a esperança que tanto foi falada de Paulo, essa esperança que está no porvir, e essa caminhada que é tão dura e tão difícil, carregada ou regada em lágrimas, o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, passa também por esses momentos. Então, entenda, meu irmão e minha irmã, que tudo isso, tudo que está acontecendo em nosso dia a dia, ou que irá acontecer por vir, o Espírito Santo estará conosco, no meio de tudo isso. Pequei contra o Senhor somente. Nos arrependemos, porque o Espírito Santo nos convence desse arrependimento. E o Espírito Santo nos prepara para não pecar mais. É essa a ideia que Paulo está tanto levantando aqui. A caminhada do cristão não é fácil. Quem disse que caminhar com Cristo é fácil, mentiu. Caminhar com Cristo é difícil. Mas o Espírito Santo de Deus, habitando em nós, nos faz essa caminhada ser um pouco mais tranquila ou um pouco mais fácil. Sem Ele, nada somos. Com Ele, somos mais que vencedores. Então, se com Ele nós somos mais que vencedores, aquele pecado, aquela luta de dificuldade, aquele momento de conflito, ele irá passar. Porque o Espírito Santo de Deus está conosco. Amém? Paulo continua com um exemplo primordial de nossa fraqueza. Não sabemos orar como convém. O como convém é uma palavra importante aqui nesse texto. Ela é esclarecida que poderia ser parafraseada da seguinte maneira: como Deus julga necessário que oremos. Então, não sabemos orar como convém, nós não sabemos pedir. Então, se traduzir um pouquinho ali, acho que na NVI vai estar isso, ou em alguma outra versão, vai estar lá, como Deus julga necessário que oremos.
Então perceba, não oramos como convém, mas como Deus acha que deve ser. Porque Ele é conhecedor de toda, Ele é dono de toda a sabedoria. Então, como nós não sabemos pedir, o Espírito Santo de Deus pede por nós. Ele faz as nossas petições. Talvez seja um pouquinho conflituoso agora de entender mais uma vez. Mas o Espírito Santo em nós, ele nos motiva a pedir algumas petições quando estamos contritos com o Senhor, ligados com o Senhor, junto com o seu Espírito, a fazer as petições corretas. Porque o pedido de oração não muda a vontade de Deus. Isso tem que ficar claro também. Quando nós fazemos um pedido de oração, nós não mudamos a vontade do Senhor. Pelo contrário, o Senhor nos prepara para a sua vontade ser cumprida em nós. O pedido de oração não vai pegar Deus de surpresa. Não vai chegar lá como um telefonema inesperado. Nossa, Senhor, nossa, esqueci daquele pedido, daquela pessoa que está passando por isso. Mas quando nós dizemos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, nós entendemos que o Senhor sabe o ontem, o hoje e o amanhã. Então, a partir do momento que eu peço ao Senhor, o Senhor já sabia que eu iria pedir. O Senhor irá nos moldar a pedir aquilo que Ele já tem preparado para nós. E aquilo que se cumprir, cumpriu por segundo a sua santa vontade. Até as petições de orações que não se cumprem. Nada fugiu do seu controle. Talvez seja difícil de digerir essa informação, porque muitas das vezes nós queremos ter esse controle. Nós queremos ter o domínio sobre as coisas. Quem aqui nunca pediu? Eu, particularmente, quando entrei na igreja, eu disse, Senhor, me dá um dinheirinho a mais aí que eu estou precisando. Mas quem aqui nunca pediu alguma coisa assim? E o Senhor disse, não é momento, não é agora. Talvez você não vai ouvir isso agora. Aquele pedido de cura que talvez não chegou. Que são os pedidos mais dolorosos no meio desse sofrimento. Mas o Senhor vai nos forjando para a honra e glória dEle. Se eu digo que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, eu confio nele e que Ele responderá. Porque se Ele respondeu, foi porque Ele planejou. E se Ele não respondeu, porque Ele planejou também. O Espírito Santo de Deus é quem intercede as nossas orações para chegar ao Pai. O Espírito Santo de Deus é quem intercede as nossas orações para chegar ao Pai. Agora vem aquele convite dificílimo. Descanse no Senhor. Descansar no Senhor é dificílimo. Porque descansar é pedir e dizer tudo certo. Vou caminhar tranquilo agora, porque eu já pedi. E a gente muitas das vezes não entende. E a gente quer pedir e repetir e falar e repetir e dizer de novo e falar. Não estou dizendo que não é para fazer isso no meio da oração. Não me interpretem mal nesse sentido. Mas a nossa força na hora de pedir e repetir é dizer, ô Senhor, escuta ali, ouve. O Senhor não está vendo o que eu estou precisando? É uma forma de chamar a atenção de Deus. É difícil fazer isso, descansar. Então, quando a gente pede ao Senhor, e essa oração chega como gemidos inexprimíveis ao Senhor, por meio do seu Espírito Santo, ela já chegou, e ela irá ser atendida. Descanse. E é difícil descansar. Mas o pedido aqui é que descanse. Paulo continua aqui, o seu pensamento. Ele faz um paralelo, esse paralelo que já foi de acordo com a vontade de Deus. E no verso 27, em sua oração no Getsêmani, Jesus clamou, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres, lá em Marcos 14, 36. Nossa fraqueza de oração é nossa inabilidade de conhecer a vontade de Deus. Quando oramos, não sabemos com certeza o que será melhor para nós, ou o que Deus quer na situação. Como eu disse, tem hora que a gente pede a Deus com vontade de dizer assim, Senhor, eu sei o que é bom para mim, está aqui, eu estou te pedindo. Talvez isso não aconteça. Ou talvez aconteça. Quem sabe? É o próprio Deus. Quem irá responder às nossas orações? Ele mesmo. E aí vem o mal do século. Sabe o que causa isso no homem? Ansiedade. Porque a gente quer que a resposta de oração caia para ontem.
A gente não quer que a oração caia no tempo devido, no tempo certo, na hora certa, que o Senhor responda no seu momento, no seu tempo, no seu kairós. A gente quer que Ele simplesmente responda ao nosso tempo. Eu orei, vou ficar bom. Parece aquela pessoa que toma um remédio para dor de cabeça, quer que o remédio passe agora. Eu já tomei, vai passar dor de cabeça agora, vai ter que passar. Eu já tomei o remédio. E aí, nós nos encontramos assim, com essa inquietude no nosso coração, por muitas vezes não entender qual é a vontade perfeita do Senhor para nossas vidas. É difícil descansar, mas descanse. O Espírito que habita em vós, Ele irá levar as nossas petições ao Pai. Descanse. O Senhor diz que o nosso fardo é leve. Leve. E quem torna esse fardo pesado? A gente mesmo. Torna esse fardo pesado a partir do momento que começa com isso. O Senhor não ouviu minha oração. Meu Deus, eu vou ter que orar mais. Será que eu sou um fiel, um servo melhor? É bom que você planeje mesmo ser um servo melhor, cada vez mais. Mas não é por nada disso. Tudo é pela boa vontade do Senhor, manifestada por meio da graça em nós. Ele nos escolheu antes da criação do mundo. Antes. Então Ele sabia o que nós precisamos, o que iremos precisar e o que estamos precisando agora. Ele sabe de tudo isso. E Ele sabendo de tudo isso, nós oramos junto com Ele, com o Espírito Santo de Deus, para que chegue diante dEle. Mas descanse o coração. Nossa esperança e nossa ansiedade é que o Senhor venha. Isso não pode ser perdido de foco. É que o Senhor venha. Aqui nessa terra não será Sião celestial. Não estaremos plenos, prontos, preparados. De novo, é o já e ainda não. Acho que vocês vão gravar isso tanto, vão toda vez lembrar de mim que esse já e ainda não. Porque é isso, o nosso sentimento é esse. Certas coisas não serão ouvidas, ou não serão ouvidas ou atendidas. Porque a nossa casa não é aqui. Nós não viemos para morar aqui. A nossa casa é lá com o Pai. É estar lá com o Senhor Jesus. É estar lá com Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo dele. Essa é a nossa morada, essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa. Estaremos lá com Ele. O apóstolo deixa isso explícito na frase seguinte: porque não sabemos orar como convém. Nós não sabemos o que Deus deseja quando nós chegamos a Ele com nossos problemas. Quando oramos por cura, ajuda financeira, relacionamento e por aí vai, não podemos saber se está de acordo com os seus propósitos. Então devemos sempre orar a oração do Getsêmani. Não o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Nós precisamos desejar o que Deus deseja para nós, mas não conseguimos saber se isso significa um sim ao nosso pedido ou um não, e essa é a nossa fraqueza. Então, mais uma vez, tudo será atendido desde que esteja de acordo com o Pai. O que foi que Cristo pediu? Afasta de mim esse cálice. Segundo quem? Se for quem? Por causa da tua vontade, segundo a tua vontade. Que a tua vontade prevaleça. O cálice da ira de Deus caiu sobre Cristo. E olha que o Senhor pediu para que, olha, se possível, afaste de mim esse cálice. Então, quando passamos por esse momento desses pedidos de oração, como está no exemplo, financeiro, relacionamento, dificuldade em casa, filho desobedece, a esposa não escuta mais, o marido também não tira mais a toalha de cima da cama, fica aquela bagunça e nós vamos pedindo oração uns pelos outros. Então, essa dificuldade toda que chega ao Pai só será atendida se for segundo a vontade do Pai. A partir daí, a gente tem que aprender a descansar. Descansa. Descansem. Dificílimo descansar, mas descansem. O descanso é tão difícil que ele é uma lei de Moisés.
Êxodo 20, está lá. Você pode olhar lá no texto de Êxodo 20 que o dia do descanso é um dia do descanso. Está como lei. Então, quando pedimos ao Senhor Deus, ao nosso Deus, os nossos anseios, as nossas petições, as nossas dificuldades, descansem. Porque se o Senhor quiser, Ele irá responder às nossas orações. Nós cremos que Ele quer. Nós temos a esperança nisso. E nós oramos a Ele porque Ele é digno de toda honra, glória e louvor. A oração é um convite a conversar com o Pai e tentar entender as suas vontades. Quem entende? Quem sabe a mente do Senhor? E mais uma vez aquela pergunta, quem aqui sabe orar? Ninguém. Não há um na terra que saiba orar. Todas as nossas orações são intercedidas pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Deus é soberano sobre nossas vidas. E por isso sobre os nossos pedidos e orações. O verso 28, no verso 28, ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por Ele, então, a partir do momento que a minha oração, agora, ela não foi atendida, é porque a minha vontade não era muito boa. Vou trazer um outro exemplo agora para ficar um pouco claro. Acho que os irmãos aqui, se não a maioria, mas alguns já assistiram o filme do Todo-Poderoso. Que o Jim Carrey tem um dia de Deus na terra, cuidando de uma única cidade, na cidade de Buffalo, nos Estados Unidos. E ali, ele começa a ouvir um monte de ruído no ouvido. Ele diz, o que é isso? São as orações das pessoas chegando. E aí ele, ali no filme, coloca as orações de todo mundo em gabinetes, né? Coloca em papéis, começa a fazer panfletinho, tudo cai lá para organizar. Aí ele cria uma conta, que essa conta chega às orações de todo mundo no computador. Sabe o que é que ele faz? Sim para tudo. Tá, copia e cola, sim. E começa a responder todas as orações sim. No outro dia, a cidade está pegando fogo. Está um caos. Porque muita gente, para não dizer todo mundo da cidade, orou para ganhar na Lotomania, na Mega Sena da cidade lá. Eles ganharam o prêmio todo mundo. Então o prêmio que era de milhões, dividiu para todo mundo, não deu nem $10. E todo mundo foi atendido à oração, todos ganharam. E aí se tornou um caos, porque começaram a achar que era roubo e aquilo ali não dava certo, e as orações todas foram atendidas. Percebe que conflito? Isso no filme. Imagina aí, que petição são essas petições nossas aqui? Se todas as nossas petições fossem pedindo, que nem o filme lá, pedir para ganhar na Mega Sena, imagina todo mundo ganhando na Mega Sena. Não ia ter nem graça, né? Ninguém ia aproveitar nada desse dinheiro. Olha que o exemplo do filme está ali. Mas se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, nós confiamos nele e esperamos nele. Então, a oração ela é atendida à medida de que o Pai entende que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, não nossa. A sua vontade irá prevalecer. Isso tem que ficar muito claro. O nosso motivo de oração tem que estar alinhado com o Pai, e o Pai é quem vai nos moldando segundo a sua própria vontade. Não é a gente que vai moldar Deus. No filme, eles moldaram o Deus do filme, que era o Jim Carrey. Ah, vou parar com esse ruído, esse tanto de mensagem, vou dar sim para todo mundo. Mas aqui não. Na vida real, não. Com o nosso Deus não é assim. O Senhor sabe o que é bom para cada um. O exército de Deus é feito pelas estrelas, e Ele chama as estrelas pelo nome. E aí, a física, ou um homem conhecido de alguns aqui, o Adalto Lourenço, ele tinha um cálculo físico fantástico em alguns estudos ali do seu mestrado em física, que ele dizia que há
mais estrelas no céu do que grãos de areia na terra. Então, peraí, grão de areia, a gente pega um punhado de terra, imagina olhar o tanto de grão de areia que tem ali. E tem mais estrelas no céu do que grão de areia na terra. E o Senhor chama as estrelas pelo nome. Então o Senhor sabe quem nós somos. O Senhor sabe o que precisamos. O Senhor sabe o que necessitamos. O Senhor sabe o que iremos precisar. O Senhor entende tudo isso. E é por causa disso que Ele nos convida a orar. A conversar com Ele. A descansar nele. Não tenho como ter paz com o Senhor se eu não converso com Ele. Eu não tenho como conhecer o Pai se eu não converso com Ele. Se eu não falo com Ele. Se eu não clamo a sua presença para estar comigo. E outra, qual pai que conhece o seu filho que não tem relacionamento? Não tem como. É aquela família conflituosa, onde um filho vai para um canto, o pai vai para outro, a mãe vai para outro lugar, e eles não têm relacionamento. Acaba os três morando no mesmo teto sem se conhecer. Ninguém conhece mais. Então, o relacionamento que o Senhor vem nos conduzindo e vem nos chamando é para próximo dEle, para que nós possamos ser cada vez mais moldados por Ele. E o seu Santo Espírito continuando intercedendo por nós, sempre e sempre. Não tem como caminhar com o Senhor sem saber, sem estar orando a Ele mesmo. Nossa, vamos lá, faltam 3 minutos. Nesse mesmo pensamento, esta mensagem no capítulo 12 de Hebreus, Capítulo 12 de Hebreus, versos 5 do 5 ao 11, diz o seguinte: E estáis esquecidos da exortação que, como os filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desanimeis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tomado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos continua a corrigir, ou irá continuar nos corrigindo. O que é que eu quero trazer com essa ideia? De que esse relacionamento com o Pai, esse relacionamento com o Senhor Jesus, Ele irá também nos corrigir. Ele irá continuar nos preparando. E tudo cairá como forja. De novo, nós somos forjados a estar cada vez mais preparados com o Senhor. Em Hebreus vai dizer que o filho que não é corrigido, ele se torna bastardo. Essa correção, particularmente na Bíblia, vai dizer que era com uma vara. Lá em Provérbios vai dizer que era com uma vara. Mas hoje tem muitos outros métodos de correção aí. Mas o filho precisa ser corrigido, discipulado, direcionado, moldado, transformado. Eu não tenho como chegar ao Senhor por meio da oração se eu não entender o que o Senhor quer fazer em minha vida. Você já se encontrou em algum momento tão perdido que não sabia nem o que orar? Ou só aconteceu isso comigo? Que é aquele momento que você não sabe nem o que pedir mais. Não sabe como clamar, não sabe o que dizer, não sabe como falar, não sabe como ler a Bíblia. Você lê e não entende mais nada. É o Senhor nos convidando e nos corrigindo a cada vez mais ter mais relacionamento com Ele. Isso é um dos princípios que Ele vai trabalhar conosco. Ah, Senhor, não estou entendendo nada. Releia. Ah, mas eu não estou ouvindo a voz de Deus. Leia ali em voz. Ah, eu preciso ouvir a voz de Deus em voz alta. Leia em voz alta. A Bíblia, você vai ouvir. Quer entender o que Deus quer preparar? Leia as Escrituras em voz alta. Você vai começar a ouvir o que Deus tem falando com você. E olha que o Senhor fala o coração de cada um individualmente, pessoalmente, no íntimo de cada um.
O Espírito Santo que habita em nós irá continuar nos moldando cada vez mais. Então, se sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, então nós começamos a olhar em certos momentos de dificuldade, de conflito, de choro, de tudo isso. Sabemos que tudo que o Senhor tem planejado para nós é bom, perfeito e agradável e que Deus nos ama. Meu irmão e minha irmã, se você está passando por um momento de dificuldade, um momento de sofrimento, ou se não passou, que irá passar, ou que não passe, eu não peço que vocês passem, mas se irão passar, tentem descansar mesmo no meio da tormenta. Deus continua presente, conosco, e o Espírito Santo de Deus que habita em nós, passará conosco no meio dessa dificuldade, no meio desse processo, no meio dessa tormenta. Precisamos em alguns momentos ser corrigidos. Sim, corrigidos, para que cada vez mais melhoremos o nosso relacionamento com o Senhor. Que o Senhor continue a nos capacitar a estar com Ele, preparando, assim como aquela ardente expectativa, aquela ardente esperança. O Senhor vem e vem sem demora. O Senhor virá e virá sem demora. Nós só temos esperança porque Ele ressurgiu. E que não só isso, Ele disse que vinha nos buscar. O sofrimento é passageiro para a glória que há de vir. A glória que há de vir. Não é aqui. Não é aqui. Mas ela irá vir com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Santo amado Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pelo Teu ensinamento, que tudo que foi dito aqui venha do alto, Pai. Que nós possamos diminuir cada vez mais e que o Senhor cresça cada vez mais em nossas vidas, que o Senhor continue intercedendo por nós, que o Teu Santo Espírito que habita em nós continue guiando as nossas orações a Ti, ó Pai. Que as nossas orações cheguem como aroma suave a Ti, ó Deus Santo. Que o Teu Santo Espírito que habita em nós continue a nos dar sabedoria a viver aqui na terra, sabendo que nós temos o já, mas ainda não. Sabemos que o Senhor está presente conosco, mas o dia está próximo da Tua vinda, Pai. Que o nosso coração se alegre cada vez mais com esperança, na certeza de que o Senhor vem nos buscar, na certeza que o Senhor irá vir e irá continuar nos preparando para essa festa gloriosa que será a Tua vinda, Pai. Que todo joelho irá se dobrar e que toda língua confessará que o Senhor é Deus. Nos ajuda, ó Deus Pai, a continuar aqui vivendo com essa expectativa, com essa esperança de que o Senhor está conosco em todos os momentos. Que o Senhor continue sendo o nosso respirar, que o Senhor continue sendo o nosso Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, no nome santo de Jesus. Amém.